E aí, clã? Hoje a gente tá aqui. Tá aqui, Ricardo, ou não tá? Estamos aqui, estamos aqui. Mais uma vez pra ver Bakagaijin. Eu Boa. gostei muito de ver vídeos desse canal, apesar de ter alguns vídeos que o Ricardo gosta mais do que eu, né? A gente se complementa, porque você gosta mais dos vídeos dele falando besteira, eu gosto mais dos vídeos dele mais documentário, andando pelo meio Pela ambiente parada, né? japonês e falando em cima. E o vídeo de hoje, a gente nem ia gravar. Geralmente a gente pega vídeos de live, né? Mas eu vi o título desse vídeo e falei, caralho, mano. Preciso ver isso, certo? Então vamos ver. Não sei o que vai rolar. É um vídeo, é um título preocupante que me assusta, mas vamos ver. Inclusive, ó, algumas pessoas. Deixa eu falar aqui antes, Ricardo, rapidão. O que seria eugenia? Calma aí, rapidão, já vou falar. Algumas pessoas pediram pra gente fazer vídeo dessa mina aqui, Prisa, que também faz vídeo do Japão. Vocês querem? Vocês animam? Comenta aí que a gente traz. E Boa. manda esse vídeo pra frente que a gente traz muito mais se esse vídeo der bom, certo? Uhum. Eugenia é destruição de um tipo de etnia, Tá. certo? Posso pesquisar para não falar merda. Pode ser? Por favor, né? Tá, eu peguei aqui para não falar besteira, dei a pesquisada. É basicamente isso, né? É uma teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas baseada em leis genéticas, eugenismo. Isso aqui é do jeito bonitinho falando, né? Do jeito real, a eugenia é basicamente uma tentativa de apagar etnias da Tá. existência, certo? A fim de selecionar uma genética perfeita, uma genética melhor, certo? Tá. Vocês sabem bem, né, onde que vocês encontram essas coisas, né? Então, enfim, me preocupou esse título. Vamos ver o vídeo dele. Cara, inclusive o Bom, Instagram dele tem umas fotos muito fodas. hoje eu tô aqui em Ueno Hirokodi, né? Essa aqui é uma região de Ueno Ueno Hirokodi. que não é tão conhecida. Ueno é muito grande, né? O pessoal geralmente que vem pro Japão fica ali na região do É absurdo Ameyoko. a galera conseguir O Parque de andar Ueno também é muito famoso e essa região fica aqui perto, né? com Fica aqui celular, com grudado no tudo de boa, Ameyoko né, e no mano? Parque de Ueno, mas é uma região que já não é tão acessível assim. É porque não tem tanta coisa pra se fazer, né? É mais um entretenimento adulto, né? Um distrito da Luz Vermelha. Não é tão grande quanto Kabukicho ou outros distritos que tem aqui em Ele Tóquio curte mesmo, Kabukicho, né? Pra mas caramba. é uma região mais voltada ali para o entretenimento adulto, só fica movimentado de noite praticamente. Eu vou caminhar por aqui enquanto eu falo sobre algumas notícias que circularam aí nas últimas semanas. Eu vi, saíram em praticamente os principais, todos os principais jornais aí do Brasil, eu vi na internet, tinha essa notícia. Caramba. Muita gente me Será que mandou, é? né, no Instagram, pediram para eu comentar sobre essas coisas e tudo mais. Ah, o som do ambiente. E Então, o Ricardo me perguntou, cortou porque entrou um comercial aqui. Se ele não grava, porque a música ambiente tá rolando. Ah, ele grava o normal, o som ambiente, e depois ele comenta por cima. Tipo, Exato, exato. Pelo que eu entendi é isso, e é o que parece, né? Muita gente comentou também que é isso daí. são assuntos muito Por isso delicados, que né, tem o para dizer o som mínimo. do negócio. São Fica assuntos bem muito legal, mano. É delicados em bem da hora relação essa aqui ao ideia dele, Japão, à política japonesa e à essa sociedade estética. japonesa, né? Algumas dessas coisas eu já citei brevemente em outros vídeos aqui no canal, mas é sempre bom falar sobre esse tipo de coisa, tá ligado? Porque realmente é o tipo de coisa que não pode passar batido, né? A gente às vezes fica horrorizado por coisas muito menores que acontecem em outros países. Então é importante chamar a atenção para esse tipo de coisa, até para que não Será se que é? repita, né? Nem aqui e nem em lugar nenhum. A primeira notícia é sobre a tal da Lei de Eugenia japonesa, né? Que foi criada logo depois da Segunda Guerra, em 1948, se eu não me engano, Olha o e que Sanji só andando aí. foi extinta em 1996, tá ligado? Caralho. E agora no final do mês passado foi apresentado um relatório aqui no parlamento japonês alegando que cerca de 16.500 pessoas teriam sido esterilizadas à força caralho. sob o aval dessa Nossa. lei, né? E Ele agora falou essas que essa pessoas notícia estariam rolou aí aqui, eu pedindo não uma vi. indenização do governo. Elas já estão lutando por essa indenização já há décadas, algumas delas, né? Mas Caramba. agora ficou pronto esse relatório. É um relatório gigantesco de 1.400 páginas, né? Que foi entregue relatando ali em detalhes Ó o cada rato. caso de cada uma dessas vítimas Caralho, aí você viu o rato? Aquilo é um rato ou um que filhote foi de vítima gato? dessa lei de Mano, Ó, eugenia, né? Pra quem peludão, não mano. sabe, a eugenia, no caso, é uma das bases políticas do nazismo, né? É o ato de você
selecionar seres humanos com base em características físicas e hereditárias, como se Inclusive- alguns fossem superiores a outros, tá ligado? Por Deixa mais eu só dar um absurdo pitaco que aqui. isso possa parecer. Inclusive, a gente tem figuras até hoje reconhecidas. Claro que ele falou aí do nazismo, já que ele falou, vou falar também, né? Ele falou do nazismo, é o mais óbvio, né? Todo mundo conhece, mas a gente tem figuras que são eugenistas e que até hoje estão aí, tá ligado? Tipo, se falando em todo lugar deles, tendo data comemorativa, tá ligado? Eu não vou citar nomes, mas, tipo, existe, tá ligado? Né, tinha uma lei em vigor no Japão até 1996, ou seja, ontem, né, que o nome dessa lei era Lei de Proteção Eugênica, né? E essa lei basicamente Cara, permitia legalmente que clínicas e rolaram hospitais, coisas e, enfim, bizarras no instituições Japão, de mano. saúde esterilizassem à força pacientes com deficiências intelectuais para que Caralho. eles não transmitissem A mulher- as características genéticas mulher deles não para as gostou, próximas gerações. Aparentemente estava no texto da Caralho, lei, mano. pelo que eu li nos sites de notícia, né, estava no texto da lei que o objetivo dessa lei era impedir o nascimento de descendentes de má qualidade. Era assim que eles colocavam o bagulho, tá ligado? De acordo com esse relatório, que foi apresentado aí mês passado, dentre essas 16 mil pessoas, né, que foram esterilizadas à força, No caso deles é a maior uma... parte, claro, eram mulheres e muitas eram adolescentes na época e até algumas crianças, tá No ligado? caso Tem deles é uma relatos de experiência- crianças de até 9 anos de idade sendo esterilizadas Que já horror, mano. por apresentarem algum distúrbio ali, algum problema psiquiátrico. E tipo assim, É uma experiência completamente diferente, cirurgias, né? Do que você né, que eles pensando faziam no Brasil, de né? Nos esterilização. processos aqui no Brasil. não só eram realizadas sem o consentimento das vítimas, né? Como mesmo depois, né, as vítimas não eram informadas do que tinha, do procedimento que tinham feito nelas, tá ligado? Em 1953, o Ministério da Saúde japonês aprovou algumas diretrizes, né, em relação a essa lei eugênica que diziam que se a comissão médica, né, que estava ali em cuidado ali do paciente julgasse que era necessário, né, eles tinham o direito, a comissão médica tinha direito de anestesiar o paciente e até enganar o paciente para conseguir fazer a Caralho, ó. cirurgia nele, mesmo sem o consentimento. Olha que né? absurdo, Os mano. caras diziam assim que iam fazer um Terror. procedimento de rotina, né? Ou alguma cirurgia simples ali, uma operação no apêndice, tá ligado? E no fim esterilizavam a pessoa, né? Então tem gente que passou a vida inteira tentando ter filho sem saber que tinha sido esterilizado na adolescência, tá ligado? O bagulho é bizarro. Tem o caso, por Nossa. exemplo, dessa mulher que se identifica como Junko Izuka, né? Não é o nome dela de verdade, mas é um pseudônimo que ela tá usando aí pra se identificar. Tá rolando a festa Ela junina. tem né? 77 anos hoje em dia. E quando ela tinha 16, ela foi levada até uma clínica no Nordeste aqui do Japão, onde ela passou Mano, por essa imagina tal a questão cirurgia psicológica misteriosa, que você cria na né? pessoa Que na pra época vida ela não inteira, sabia mano. o que era, e só depois ela foi descobrir que era uma cirurgia de esterilização. Hoje, ela está inclusa aí no pessoal que está processando o governo, né? Pedindo por indenização. Mas olha só, né? O pedido dela foi negado da primeira vez, porque o governo alegou que Na época podia. como já tinham passado mais de 20 anos, o prazo legal, né, para ela entrar com esse pedido de indenização já tinha expirado. Ah, Sendo filha que da na puta, época mano. ela nem foi informada de que tinham feito isso com ela, tá ligado? E Que fora horrível. tudo isso, né, fora essas 16 mil pessoas que foram esterilizadas à força, o relatório Ih! também aponta para outras Foi abordado Delícia. ali. 8 mil chamou de pessoas que delícia. tecnicamente se submeteram a essa esterilização consensualmente, né? Ou seja, elas concordaram em ser esterilizadas. Mas mesmo essas 8 mil pessoas, né, o relatório aponta que em alguma medida elas sofreram algum tipo de pressão do governo, né? Foram E coagidos, né, isso é evidente, provavelmente. na verdade, porque olha só, né? Enquanto essa lei eugênica estava em vigor aqui no Japão, se a pessoa tivesse, né, o diagnóstico de algum distúrbio mental, ou alguma deficiência intelectual, ou alguma doença hereditária, né? Se ela não se submetesse à esterilização, ela não tinha direito de acessar o sistema de saúde nem de se casar. Então, assim, Nossa. Caralho. se a pessoa tinha, por exemplo, alguma doença mental, Ele aceitou, tá ligado? Mas também, como que não ia aceitar, né? Pois é. né? E a família ia tentar Caralho. internar essa pessoa em alguma clínica, acabava que um dos Essa eu não pré-requisitos para sabia, conseguir a mano. internação já era a esterilização, tá ligado? Porque senão a pessoa já não teria acesso ao sistema de saúde, né? Então é óbvio que até essas 8 mil pessoas que teoricamente consentiram, né? Elas também foram consentidas à força, né? Porque Pois é. não havia outra opção. Ainda por cima, né? De acordo com a notícia da BBC,
a lista de casos em que essa lei podia ser aplicada era bem maior do que a gente consegue imaginar, porque aparentemente, na época em que a lei entrou em vigor, né, lá nos anos, final dos anos 40, os anos 50 ali, tinham várias condições que os caras acreditavam que eram condições hereditárias e que hoje a gente sabe que não são, né? E nem só isso, na verdade, tem várias coisas que nem sequer são doenças, mano, né? São coisas que nem sequer são problemas de saúde. Pra vocês terem uma ideia, entravam nessa lista aí coisas como desejo sexual acentuadamente anormal, mano. Que porra é essa, Nossa tá ligado? senhora. Inclinação A foto que aí era só criminosa com mulher, acentuada. Como é que você determina, né? Como é que você mensura isso se uma pessoa tem inclinação criminosa acentuada, mano? Mão quebrada. Mano, que porra é essa, tá ligado? Você dá a entrada no hospital com a mão quebrada e corre o risco de você sair estéreo, tá ligado? Parece piada o bagulho de tão absurdo. E tipo assim, mano. essa lei eugênica, né, ela permitia Lá é que nem aqui, os caras não que vão as pra rua, clínicas não, e né? hospitais Os caras andam de realizassem o bike na calçada, procedimento de né? esterilização, E ainda né, no do maior paciente, mas não permitia que se retirassem órgãos do paciente, né? No caso, a esterilização ela teria que ser feita por meio ali da ligadura das trompas, né, que fala, né? Mas olha só, né, apesar disso, tinham algumas clínicas que chegavam realmente a retirar o útero das mulheres para que, além de ficar estéreis, elas parassem também de menstruar. Porque assim as clínicas tinham menos trabalho, tá ligado? Na hora de limpar, na hora de cuidar das pacientes. Um dos argumentos do governo, né, que eles usavam na época para ter perpetuado essa lei até tão tarde, né, era uma suposta preocupação com a superpopulação do país, né? O que obviamente é só uma desculpa esfarrapada para tentar justificar o bagulho absurdo, né? E não ironicamente, hoje em dia o Japão é um dos países que mais sofre com a baixa taxa de natalidade, né? Não só o Japão. Grande parte do mundo vem enfrentando esse tipo de problema, principalmente aqui na Ásia mesmo, né? Mas saiu há pouco tempo o relatório de 2022 Caralho, a bolsa brilhante. e o Japão bateu o recorde de novo de menor maravilhoso, quantidade de nascimentos desde o começo dos registros, né? Desde que eles começaram a fazer essa medição. Mas também nasce essas coisas aí que tá Em passando. 2022 nasceram menos de 800 mil bebês e morreram mais de 1,5 milhão de pessoas, né? Então, tipo, quase Nossa. metade Resolveu o problema da morreu, superpopulação. quase o dobro então. do que nasceu aqui no Pois é, Japão. que né? doideira. A quantidade de estrangeiros aumentou aqui em 2022, até porque as fronteiras reabriram, né, depois da pandemia. Mas, obviamente, a situação ainda está descarrilhando, né? O Fumio Kishida, né, que é o primeiro-ministro agora aqui do Japão, ele disse no começo do ano, né, agora de 2023, que o Japão está prestes a não conseguir funcionar como sociedade, né, por causa dessas acontecendo baixas aqui, mano? históricas aí na... Desculpa não atentar pra fala dele, mas o que essa mulher tá fazendo? Eu tive a impressão de que ela ia urinar ali naquele canto. Ela parou, ela tá Que esperando o alguma Japão tá coisa e prestes ela agachou, mano. ela não tá conseguir baixando. funcionar. Ela tá baixando a saia, desculpa. É que eu tava olhando, reparando o que ele tava falando. Aí eu vi a mulher abaixando e abaixando alguma coisa. Eu falei, caralho, o que essa mulher tá fazendo, mano? Não, ela só tá Desculpa. esperando. Mas. Muito louco essa questão da baixa natalidade. E o bom é que daqui a pouco não tem mais preconceito com o idoso, né? Porque não Porque tem mais. todo mundo é idoso no Japão. Ah, é verdade. Funcionar como sociedade, né, por causa dessas baixas Mas lá acho que não tem históricas preconceito, aí nas taxas Não, de lá não, só natalidade. aqui. Isso se torna ainda mais bizarro quando você descobre que até 1996 tinha uma lei Tá louco. que mano, esterilizava o povo japonês à força. Só em 2019, pra você ter uma noção, é que o governo se pronunciou oficialmente pela primeira vez, né, pra fazer um pedido de desculpas formal. Mas tá por cheio de essa coisa lei de assim no eugenia, mundo, né? né? E na A galera época o até Shinzo hoje não Abe pediu tinha nem desculpa prometido ali direito. uma indenização de aproximadamente 140 mil reais na conversão direta, né, para cada vítima. E pelo que eu entendi, só 1.000 e poucas pessoas receberam essa indenização até hoje, né? E na real é uma indenização bem bosta, né, também, pelo tamanho do bagulho. Bom, né, não tem como mensurar em dinheiro um bagulho desse, na verdade, né, mas Não, tá louco. enfim, se for para mensurar, ainda 140 mil reais não é nada perto do drama que foi isso, né? Enfim, esse era um assunto que o pessoal tava pedindo para eu comentar. E o outro assunto também muito grave é sobre um projeto de lei que está tramitando aqui agora no Japão a respeito de reformular as leis de agressão sexual aqui do Japão, que aparentemente já estão extremamente ultrapassadas, né, em comparação com as de outros países, né? Parece que essa é a segunda vez em um século que essas leis em relação a assédio sexual são revisionadas, para vocês terem uma ideia, né? Como o bagulho é praticamente intocável, né? E deve estar extremamente desatualizado. Porque a parada é o seguinte, né? Aqui
na legislação japonesa, né, o conceito de abuso sexual é entendido como sendo uma relação sexual forçada, né, e não uma relação sexual não consentida, como é na maior parte dos países hoje em dia. Né? E isso acaba abrindo brechas, né, na interpretação da lei. Os japoneses adoram uma brecha na lei, né? E muitas vezes essas brechas elas são exploradas pelos advogados dos abusadores, né? Que nem em 2014 teve um caso absurdo aqui em Tóquio mesmo, né? Em que um cara ele prendeu uma mina de 15 anos na parede, abusou dela e ele foi absolvido porque o tribunal entendeu que a ação dele não tornava extremamente difícil que a mina resistisse. Tipo assim, Caralho! se você não quisesse ser abusada, você teria se esforçado um pouco mais, tá ligado? É tipo isso que os caras disseram, tá? E o cara Caralho, não foi condenado por abuso sexual então, por causa tipo, disso. E se não tiver manifestação de tentativa de defesa, sei lá, se você não... Sei lá, qualquer coisa do gênero, não tiver pele embaixo da unha, sei lá, que coisa assim, sei lá, foda-se. basicamente, se a pessoa ficou alcoolizada, tá jogada no chão aí, rolar um abuso, foda-se. Azar dela. Caralho, mano, e a gente, né? Aqui já tá uma merda, né? Pois é. Lá então, nossa, que horror. Mas tem que ver o quanto que rola lá e o quanto que rola aqui, né? Isso é importante de ver, mas de qualquer forma é uma Claro que lei, é uma né? lei bosta, né? a menina de 15 anos também foi tratada como adulta perante a lei, porque a idade de consentimento aqui no Japão é de 13 anos, mano. 13 anos, Nossa. né? Agora, com essa revisão aí que estão querendo fazer na lei, estão querendo aumentar, Aqui é o né, quê? a idade 16? de consentimento de 13 para 16, mas em 2014, quando esse caso aconteceu, a menina de 15 anos ainda foi julgada como adulta. Teve um caso em Nagoya também, que chamou muita atenção alguns anos atrás, em que o pai abusou da filha adolescente por vários anos e durante o tribunal do julgamento, né, surgiu a dúvida se a menina realmente não era capaz de resistir aos abusos. Nossa, porque, mano, olha a brisa dos isso, caras. velho. Eles alegaram que teve uma vez que a menina contrariou a vontade dos pais em relação à escola que eles queriam botar ela pra estudar. Então, segundo os advogados, esse era um indício claro de que a menina tinha vontade própria pra contrariar os pais e não era completamente dominada por eles, tá ligado? Mano, Os caras pegou o caso da menina ter reclamado da escola que os Que caras iam botar bizarro, ela, que os pais velho. iam botar ela, e usaram isso como argumento pra justificar que a menina tinha vontade própria, mano, tá ligado? Nesse caso aí Não é específico, possível, o pai obviamente acabou sendo condenado, né? Mas só da lei permitir esse tipo de manobra, né, já é um bagulho bizarro. E tudo Sim. isso, obviamente, acaba fazendo com que muitas mulheres que sofrem violência aqui no Japão será que nem dá se pra deem ao falar os trabalho dados? de levar pra justiça, né? Porque meio que já sabem que provavelmente não vai dar em nada, né? O bagulho Cara, esse é o tal do... Que roupa que você tava usando, só que extremo, né? Sim. O mais extremo. complicado pra ser considerado um abuso sexual que acaba sendo um transtorno ali, uma coisa que não vale nem a pena, tá ligado? Esse é o pensamento que as mulheres têm hoje em dia. Que nem a própria líder de uma ONG, né, de direitos das mulheres aqui do Japão disse que não é nem só em relação à lei, né? O conceito de sexo e consentimento aqui no Japão ainda é muito distorcido, tá ligado? Em relação, assim, em comparação com a maior parte do mundo, né? Não é só uma questão de alterar a lei, é uma questão cultural mesmo, né? Segundo essa mulher, né, a líder da ONG, a educação sexual aqui no Japão costuma ser ensinada assim de forma muito velada, né? E a ideia de consentimento quase nunca é abordada, sabe? Então as crianças elas crescem com uma ideia completamente errada do bagulho. E também desde pequeno, né, as crianças costumam ter acesso à pornografia. E na pornografia japonesa é muito comum que as mulheres atuem realmente como se elas estivessem ali contra a vontade, sabe? Ou sem vontade nenhuma, né? Cara, O que ajuda a perpetuar essa ideia, assim, de... isso daqui conversa com um corte que a gente fez no nosso canal de cortes do podcast, falando sobre a questão dos animes eti e tal, né? Uhum. E que tem gente que usa o argumento de que é cultura deles. Mas tá aí, né? Exato, tem... E teve gente que comentou no vídeo ainda. Isso daí. E, tipo... Tá aí, tipo, não é como se todo mundo gostasse lá. Tem uma luta contra isso, tá ligado? E... Pesado, mano, demais ouvir isso aqui. que o consentimento é meio que arbitrário ou que não é necessário, tá ligado? Então, esse também é outro assunto importante. A gente já falou sobre esse tipo de coisa algumas vezes aqui no canal. E, enfim, a gente sabe, né, como o Japão ainda é um país muito mal resolvido com o seu passado, muito atrasado em relação
a pautas sociais, principalmente em relação à questão de igualdade de gênero, né? Inclusive, recentemente, teve aquela cúpula do G7, não sei se vocês viram, né? Sobre igualdade de gênero. E o Japão foi o único país do G7 que enviou um homem como representante no bagulho que era pra discutir Senhora. justamente igualdade de gênero, tá ligado? Então, assim, são os bagulho que, às vezes... Aí vai ter gente chega que vai a ser falar, difícil até mas de- se é pra ser igual, né? Não pode ter só mulher ali. Vai São ter os esse bagulho comentário, pode que, crer. às vezes, chega a ser difícil até de acreditar que seja falta de bom senso, tá ligado? Parece que os caras fazem de propósito mesmo, assim. Eles pra- fazem de Parece propósito. que eles têm algum tipo de orgulho em ser desse jeito mesmo, né? E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa merda. E é nóis, mano. Falou. Parece eu acabando o vídeo. É. Simbólico esse final dele. O que significa? Ele agiu no simbolismo? Como assim? Logo 3 minas no... Eu acho que ela tá esperando pra atravessar. Não, sim, isso aí... E ele não quer encostar muito pra... Não, acho que ela tá pra- carregando... Não. Achei que ela tava carregando o celular. Não. Caralho. Mas, cara, eu gosto muito desse tipo de conteúdo dele. Eu acho muito interessante, tá ligado? E espero que vocês apoiem pra gente trazer mais aqui, velho. Exato, mano. Não sabia dessas paradas, de Nem eu. fato. Nem eu. Doideira. Tá Absurdo, louco. Não sei velho. nem o que dizer. Assustador, assustador, mano. Tá louco. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal. Me siga no Instagram, siga o Renato Rodolfo. Exato. Um beijo, um abraço e valeu. Falou.